Essas palavras quero cumprimentar a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Eu quero aqui ler um versículo. Qual foi a leitura do início que nós lemos? Marcos, capítulo de número Marcos 14. Foi isso? Então eu quero ler o versículo de número 24. Depois eu vou falando dos outros versículos dentro desse texto. O desejo da gente é ver cada um dos irmãos crescendo espiritualmente. Versículo de número 24 de Marcos, capítulo de número 14. A pergunta foi boa, né? O diácono falou: qual que é o melhor? Ser a palavra. Então a gente sabe que cada um tem sua função. A palavra liberta. A ceia nós estamos em comunhão com Deus. Então a palavra que nós estamos ouvindo está sempre se libertando. E a Santa Ceia está falando: eu estou em comunhão com Deus. O Senhor está comigo. Deus está ouvindo as minhas orações. Então andamos juntos. Mas nós sabemos que, irmãos, tudo isso, a palavra vai estar no céu, a Santa Ceia vai estar no céu, vamos participar com o Senhor Jesus. O texto diz assim, versículo de número 24. Eu quero que você também lê toda a igreja junto, após eu fazer essa leitura. Quero que toda a igreja, todos os irmãos, irmãs, jovens, quem tem sua Bíblia, e disse: isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Pode ler a igreja, por gentileza? Toda a igreja. E diz isso é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. É o versículo de número 25, para nós finalizarmos, diz: em verdade vos digo que não beberei mais o fruto da vinde até aquele dia em que eu beber o novo do reino de Deus. Podeis assentar. Foi feita a oração. Deus abençoe esta igreja. Eu quero já fazer menção de gratidão à vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus. Eu fico muito feliz. Não pode ter certeza do crescimento espiritual de cada um de vocês. Se financeiro melhor, né? Financeiramente melhor ainda espiritualmente. Então a gente tem que saber disso de tudo. Porque nós estamos aqui. Então você está crescendo financeiramente, glória a Deus. Está crescendo espiritualmente, glória a Deus também. Mas nós sabemos que o principal da nossa vida é o espiritual. Porque aqui passa tudo, mas a nossa vida com Deus, nós sabemos que o povo, esse nosso povo vai ser transformado em povo glorioso, incorruptível. Esse povo incorruptível vai viver na eternidade com Cristo. Mas esse que nós estamos agora, ele sofre sempre dor, tristeza, angústia, e assim alegria, mas um dia ele perece. Mas o corpo incorruptível que Deus tem para cada um de nós, esse vai estar na eternidade com Cristo Jesus. Então nós louvamos a Deus por isso, nós agradecemos a Deus por isso. É por isso que preparamos, é por isso que nós aceitamos Jesus, é por isso que nós batizamos, é por isso que nós procuramos andar na presença do Senhor. E é sério mesmo. Então, quando se fala Bíblia concernente a Deus, eu falo que é séria a palavra do nosso amor. Por quê? Porque falando da Santa Ceia. Então, o que é? É algo, irmão, que para nós é muito importante, que nós temos que levar muito a sério. Tem coisas na vida, na nossa vida, né? Como humano, a gente leva a sério. Ó, isso tem que ser a sério. E uma das coisas que nós precisamos levar mais a sério é a Santa Ceia. Porque isso aqui é algo muito especial para as nossas vidas, é uma comunhão com Deus. Então é importante, quando nós falamos disso, não é exortando, é te falando: Jesus te ama,
é te falando, olha, prepara a tua vida, é te falando, irmãos, não deu para cear, mas ceia na próxima, mas pede misericórdia ao Senhor, pede perdão, esteja buscando o Senhor, porque nós estamos diante de um texto de João, no capítulo de número 1, versículo de número 29. João olha para Jesus e ele fala assim para Jesus: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós estamos dizendo que nós somos perdoados, nossos pecados. O Senhor nos redimiu, transformou as nossas vidas. E nós sabemos que na lei de Moisés, no Antigo Testamento, por isso que ele fala a nova aliança, porque no Antigo Testamento, na lei de Moisés, acontecia o quê? Se matava um cordeiro. E o cordeiro, irmãos, ali era sacrificado para perdão dos pecados. Mas Jesus Cristo se fez cordeiro de Deus para perdoar os nossos pecados. Então, após a morte de Jesus, que era profecias que vinha, de muitos anos, muitos anos, a profecia se cumpriu, a chegada do Messias. Então Jesus chega como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então agora no Novo Testamento, o que precisa fazer? Então, eu tenho que pegar o Cordeiro e sacrificar? Não. Agora eu tenho que ter Jesus no meu coração. Eu tenho que ser uma pessoa que perdoa. Eu tenho que ser uma pessoa que ama. Eu tenho que ser uma pessoa agora diferente. Jesus está no meu coração. Então agora a nova aliança é Jesus no nosso coração. A nova aliança é nós sermos transformados. A nova aliança é Jesus nos tirar da lamaçal do pecado e nos colocar na sua maravilhosa luz. Então o Senhor fez isso por nós. Então Ele fala na sua palavra para nós estarmos então participando do seu corpo e do seu sangue. Então eu quero com muito amor falar para você: esforça, prepara, batiza, deixa as coisinhas que impedem de lado. Quanto é tempo? Faz mesmo isso. Isso, irmão, é uma chamada, um carinho para você entender. Talvez você fale, não, hoje esse mês foi difícil e eu não vou cear porque eu estou assim. É melhor mesmo, ninguém vai olhar. Mas você não deixe passar e chegar diante do Senhor falando: tem misericórdia, eu quero cear na próxima ceia, eu quero participar do corpo e do sangue do Senhor, eu tenho desejo de morar no céu. E a Bíblia diz para fazermos isso até que o Senhor venha. Aleluia. Aí talvez alguém que não está ceando ainda, por motivo de força maior, fala: não, eu tenho que me batizar para me ceiar, eu preciso participar do corpo e do sangue do Senhor. Coloque isso no teu coração, vai esforçando, vai esse irmão trabalhando, orando nisso, pedindo a Deus. E logo você está ceando, glorificando e sentindo a presença do Senhor. Eu estava dando uma escola, um estudo para uma jovem. Ela perguntou: como se sente Jesus? E é interessante que a gente sente Jesus. Você sente Jesus, é diferente. Então quando a pessoa fala assim: irmãos, eu vou falar aqui que eu senti aqui algo e Deus mandou falar. Mas como aquela pessoa sentiu Jesus? Ele sente Deus tocando, o coração talvez dá uma acelerada, talvez ele sente um arrepio, assim, gostoso. Tudo de Deus é bom. Talvez ele sente algo assim, ele também até escuta se eu falando. Muitas das vezes Deus fala assim: olha, capítulo tal, versículo tal, você fala: mas eu estou escutando, porque o Senhor está falando, é porque nós estamos entendendo, nós estamos em comunhão e Ele está falando nos nossos corações. Então nós entendemos, irmão, eu vou ler aqui, mesmo da parte do Senhor. Não é uma coisa emotiva, não é uma coisa falar por falar, mas é sentir realmente Deus. E você pode sentir Ele. Aleluia, glória a Deus. Você buscando em oração, você em comunhão. Quando se fala em monte, como foi falado, eu lembro: meu Deus, desde 88 eu subo desse monte aqui, eu gosto mais desse monte. Eu fui em outros montes, mas não senti muito bem, porque tem muitas coisas que, para quem é novo no estilo, ou uma pessoa que tiver experiência, ele fica um pouquinho assim sem entender. Mas quando ele vai subindo com desejo, com vontade, com fé, com carinho, vai entendendo o propósito de Deus. Eu lembro que uns dias atrás você falou aqui: irmão, vou para o monte de manhã 6 horas, não apareceu ninguém, ninguém dos varões falava nada. Aí
comigo uma vez, irmão Rony, depois foi o irmão Daniel, depois foi até o Moro chegou lá uma vez, eu estava sentadinho lá, quietinho, aí eu cheguei lá e eu estava sentado lá, assim, meditando a palavra e lá deu o Moro, já era umas 8 horas mais ou menos, né? E aí eu falei, o negócio está funcionando, as minhas orações estão chegando a Deus, o povo está começando a vir para o monte, glória a Deus, glória a Jesus. Então, assim, o que eu quero falar para vocês, não tem coisa não, o que está acontecendo porque de orações. A gente às vezes não tem por que orações antigas, a gente pensa que não, mas é oração. Então, continua, irmão, busca o Senhor, separa com Deus, busca a Deus, ora ao Senhor, porque o Cordeiro de Deus, Ele está presente nessa noite, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele vive, Ele foi morto, mas Ele ressuscitou, e você pode sentir Ele na tua vida. A gente não sente Deus nesse momento de falar em língua, de pular, isso tem momento que a gente sente, a gente às vezes anda para lá para cá, tem gente que é dessa maneira, glória a Deus, mas tem que sentir Deus quietinho, está ali no banco sentado, mas ele está sentindo a presença de Deus. Talvez ele não fale, aleluia, glória a Deus, porque tem muitas pessoas que falam mais alto, mas ele está ali sentindo Deus na vida dele, na vida dela, está sentindo a diferença, que coisa boa, que coisa maravilhosa, é porque o Cordeiro de Deus, Jesus, está presente, Jesus está no nosso meio, Jesus está trabalhando no meu e no teu coração. Então você começa a sentir, você não entende, mas isso é o Senhor da tua vida. Mas quando você está com a vida na presença de Deus, e lembre-se que o adversário Satanás, ele tenta de muitas vezes querer imitar o Senhor nosso Deus. Então hoje você fala em mistério aí, acha que é de Deus, não é, tem que tomar cuidado. Você não sabe quem a pessoa está falando em língua, mas talvez não é Deus, tem que ter muito cuidado. Saber quem é a pessoa, você conhece, você quem é de Deus. Outra vez o Espírito te arrepende, então a gente tem que tomar cuidado, porque o diabo quer imitar. Então o que você está aprendendo de Deus, o que você está buscando a Deus, o adversário tenta, mas ele não tem poder, porque Deus está sobre a sua vida. E você vai entender o que Deus tem para a sua vida, o que Deus tem para você, aleluia. Então eu quero deixar aqui uma palavra, irmão, para os nossos corações, que é, aleluia, Salmo de número 23. Do jeito que você está, igual meditando aqui, eu quero daqui a pouco passar para o nosso pastor, está ministrando aqui a Santa Ceia para nós, para toda a igreja, todos os irmãos. Glória a Deus que está em comunhão, que tirou a semana, o mês, e falou até a ceia passada, não seria, a ceia passada, mas essa agora você jejuou, orou, pediu a Deus misericórdia, pediu a Deus perdão, e hoje está aqui para participar do corpo e do sangue do Senhor. E hoje está aqui para adorar e louvar o nome do Senhor. E hoje está aqui, aleluia, Espírito de verdade. E eu quero não ser muito, aleluia, extenso, quero deixar aqui o Salmo de número 23, que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu me lembro no início do mundo alguém falar dessa maneira, e eu não concordo. Até pastores, eu fico até um pouquinho pensando, esse pastor, ele não tem entendimento. Sinceramente, um pastor falar que o Senhor está falando que nada me faltará, mas não vai me faltar angústia, não vai me faltar dor, não vai me faltar tristeza, não vai me faltar. Não é isso que o Senhor quer falar para os seus ouvidos. Lê o texto, medita o que o pastor quer para as suas ovelhas. Que elas estejam descansadas, felizes, saradas, abençoadas, com amor no coração. E algumas pessoas, às vezes, irmão, interpretam, por favor, se você ouviu isso e tem esse entendimento, não fala isso. O Senhor, meu pastor, e nada me faltará, é por isso que eu estou passando luta, é por isso que eu estou, irmão, não. Diante de Deus, não me fale isso, está errado. Pelo amor do Senhor Jesus. Porque o cuidado de Deus é tremendo com as suas ovelhas. O amor de Deus pelas suas ovelhas
o coração de fim morreu por nós, e agora o Senhor é meu pastor e as doenças. Não, irmão, vai ter doença porque ele está me faltando nada. Não, vai entender esse texto errado. Então eu já vi pessoas falando isso. E a gente traz porque o Espírito Santo de Deus trouxe essa palavra para mim e para você. Então fala, deitar-me, vai ver de paz. Guia mansamente as águas tranquilas. Não está mandando ir para as águas tenebrosas, para as águas que estão furiosas. Não. O meu pastor aqui, o Senhor Jesus Cristo, Ele nos manda as águas tranquilas. Ter refrigério, ter descanso, ter alegria, ter paz. Aleluia. Mas nós estamos diante, irmãos, aleluia, de um ano em que nós estamos vivendo, que se aproxima a volta do Senhor. Então surgem muitas interpretações, muitas pessoas falando muitas coisas, muito, irmão, pessoas inventando coisas, criando coisas nesses últimos dias. A igreja precisa despertar para isso. Precisamos, irmão, abre-se. Talvez um celular e você vê alguém dando uma mensagem de uma forma que não é daquela maneira que Deus está trazendo. Então nós estamos vendo que temos que ter cuidado, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele está falando que vai te suprir tudo que é bom, com tudo que você precisa. Você está precisando de alguma coisa ruim? Não, misericórdia. Alguém fala isso, irmão. Eu estou sem alimento em casa porque nada me faltará. E tu está me faltando. Não, irmãos, vamos entender. Eu estou passando por isso porque nada me faltará. Não, irmãos, nós vamos falar, Senhor, Tu és santo, digno de toda glória. Tu és o meu pastor, eu creio no milagre. Eu creio que o Senhor vai conceder o pão de cada dia. Eu creio que o Senhor vai me repreender o mal, essa enfermidade na minha vida. Eu creio que o Senhor vai repreender toda a seta do passarinheiro, toda a peste perniciosa. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí nós vamos deitar no pasto verdejante, alimentar. Porque tem uma característica da ovelha, e é muitas características, mas nós sabemos que a mansidão se fala, uma das características da ovelha, ser mansa. A ovelha enxerga, irmãos, mais ou menos no máximo 10 metros para frente, e ela tem uma visão muito boa, 10 metros, então ela olha, qualquer coisa está percebida, mas passou por 10 metros, ela não enxerga mais nada. Visão embaçada. Então, se o inimigo vir uma distância, ela não vê, dependendo da distância, mas se ele estiver bem perto, ela então corre para os braços dos seus pastores. Deus abençoe. Ela corre, ela lhe fica junto, ela está presente, porque ela sabe que o pastor do Senhor vai cuidar da sua vida. Ela é totalmente dependente. E uma das características também, que irmão, eu sei que as ovelhas que a gente vai estudando, meditando, é que ela gosta de estar junto do grupo. Ela é social, ela é amorosa, ela é humilde. E quando eu fico meditando nesse texto, eu fico assim, irmão, pensando: se eu sou ovelha do Senhor, eu tenho que estar aqui como diz a palavra. Então, se Deus, Jesus, Deus é o nosso pastor, como que eu estou como ovelha diante de Deus? É para nós meditarmos, aleluia, é para nós refletirmos. E olha que importante, irmão, louvado seja o nome do Senhor. Então, ovelha que vive em rebanho, ovelha que depende de proteção, ovelha tem boa memória, ovelha conhece bem o seu pastor, olha, e ela conhece sua voz, então ela segue. A ovelha é mansa, ela vive socialmente em rebanho. Então nós estamos, irmãos, sendo como ovelha, nós que somos ovelha do Senhor. Então tenha cuidado, que nós temos que meditar
meditar. Quando ele fala, o Senhor é meu pastor, é para nós meditar. Ele é o meu pastor, então sou ovelha. Eu preciso, olha, melhorar. Eu preciso, olha, ouvir a voz do meu pastor. Eu preciso, olha, estar sempre na presença do meu pastor Jesus. Eu preciso estar sempre, aleluia, falando com ele em oração. Eu preciso estar sempre na igreja, que é a casa dele. Então você tem que estar com o rebanho junto, aleluia. Mas quem sabe, irmão, tem alguém disperso. E aí fica a característica, fala que ela enxerga pouco, só 10 metros. Então, se ela sair distante do rebanho, ela vai ficar perdida. Então é presa fácil para o inimigo. Olha porque o inimigo está perdendo muitas ovelhas destruídas, irmão. Está saindo da presença de Deus, está saindo da proteção de Deus. Não pergunta mais para Deus, eu posso, é assim mesmo, eu vou para onde? O que eu faço? Ô Senhor, é desse jeito, assim está bom. Olha, Senhor, tu és o meu pastor, então eis-me aqui como ovelha. Eu quero estar junto, eu quero estar socialmente. Aleluia, mas a gente vê certas ovelhas afastadas. E o perigo é que o lobo pega facilmente. Mas, irmão, cuidado, igreja, cuidado. Essa palavra é para mim, para você, sempre no nosso coração, para nós meditarmos nesse momento que vamos participar do corpo do sangue do Senhor. Como ovelha, eu estou preparado para cear. Como ovelha, eu estou com a vida na presença de Deus. Se dá, irmão, glória, aleluia, que bênção, oh, glória! Mas se não estamos, vamos pedir a graça e a misericórdia, porque o pastor está esperando ouvir você, aleluia. O pastor está esperando, aleluia, você falar para ele, eu preciso, me perdoa, eu necessito, eu quero estar socialmente naquele rebanho, eu preciso ser mais humilde. Olha o símbolo de uma ovelha: inocência, pureza, fé, esperança, união, simplicidade, ser dócil. Isso é uma ovelha. Aleluia. Não tem como eu descer as águas, eu batizar, eu confessar Jesus como meu Senhor e Salvador, e ser pode, e não ser uma ovelha. Não tem como. Se eu aceitei Jesus como meu Senhor, meu Salvador, o meu pastor, eu sou ovelha. Não tem como, irmão, eu entreguei minha vida para o Senhor. Não tem como nós, se entregamos a vida para o Senhor de coração, ao Espírito, aleluia, ser pode, nós somos ovelha, porque eu entreguei de coração. Você que não entregou a vida, ouve alma e Espírito para o Senhor de coração, aí sim. Mas se eu entreguei, eu creio na sua palavra, aleluia, eu creio no poder do Espírito Santo, aleluia, a minha vida é do Senhor, então eu sou ovelha. A minha característica agora, aleluia, é andar em grupo, aleluia, é ser social, é ser uma bênção, é ser humilde, é pedir perdão, é reconciliar, é chegar na presença do Senhor, é ser renovado pela palavra, porque é a palavra de Deus que nos dá a liberdade do Espírito Santo. Então ele diz: louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Então, o nosso pastor, ele quer nos consolar, ele quer tirar algo de nós que nos entristece, que está doendo, ele quer tirar isso de nós, preocupações, tristezas, angústia. Ele é o nosso pastor. Então chegue nele e fale com ele, e ele vai consolar tua alma e teu espírito. Glória a Deus. Glória a Deus. E ele diz aqui: preparo a mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Hoje a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me criam todos os dias. A bondade e a misericórdia do Senhor estão na minha vida, todos os momentos, aleluia. É eu que às vezes não estou agradecendo, é eu que às vezes não estou honrando ao meu pastor,
Jesus. Nós às vezes não estamos honrando, adorando a Ele, expressando a Ele nossa gratidão, mas Ele diz certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. E como nós estamos na casa do Senhor, não entendo o texto que você viu por longos dias, por favor. Talvez alguém tenha entendido que para mim veio hoje, agora só domingo que veio. Não é isso, irmãos. Estarei na casa do Senhor. Aleluia. Está entendendo o que é o pastor? Está entendendo, irmãos, o que Deus tem para mim e para você? Aleluia. Por quê? Porque nós estamos aqui, irmãos, porque somos salvos, lavados no sangue do Cordeiro. Jesus fez isso por nós. O amor de Deus é tremendo. E finalizando aqui para a glória do Senhor, Ele é manso e vive socialmente entre os rebanhos. E Ele precisa de proteção. Então Deus e Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, é o nosso pastor e nada nos faltará. Descanse, irmãos. Descanse nos braços do Senhor. Adore a Ele com todas as suas forças. Eu poderia aqui querer, de uma forma, Senhor, abre a cabeça de alguém, coloca na cabeça, faz uma cirurgia para ele entender que ele precisa ter uma vida com Deus, na presença de Deus, andar com Deus, dormir com Deus. Então Jesus pode entrar no quarto, na sala, no banheiro, pode entrar no meu trabalho, pode ir onde eu quiser. Vem aqui, Senhor, eu sou tua ovelha. A minha família é do Senhor. Eu estou orando para o Senhor salvar a minha família. Eu estou orando para o meu vizinho, ele está muito trabalho, mas eu oro por ele, por ela. Isso é uma ovelha. Jesus, eu sou mesmo duro de coração, mas trabalho no meu coração. Acho que as perguntas desse morro e de misericórdia do Senhor, para Deus sempre falar no meu coração. E é coisa que Ele vai trabalhando aos poucos. A gente quer que seja rapidamente, mas Ele vai trabalhando de uma forma. E cada um tem uma personalidade. A gente pensa, a gente fala que não vou fazer isso, mas a gente, Senhor, tem misericórdia. Então vai orando para Deus nos ajudar, para Deus fortalecer, para Deus renovar, para Deus te dar graça, porque, irmão, resumindo tudo, quem salva é Jesus, que leva para o céu é Jesus. Nós temos que estar com Jesus, nós estamos aqui por causa dele, a glória é para ele, a honra é para ele. Nós vamos participar do corpo e do sangue, que orando se torna o corpo e o sangue de Jesus pela fé. Então nós estamos aqui como ovelha, aleluia, orando a ele, glorificando ele, exaltando a ele. O louvor que todos aqui louvaram foi para ele, a adoração é para ele, você é para ele, eu sou para ele, a nossa casa é dele, porque ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Então, igreja, entenda que Jesus te ama, que Jesus é o que dê sua vitória, que dê a sua bênção, que dê o seu milagre. E tem trabalho para todo mundo. Então eu vem trabalhar na obra do Senhor. Aleluia. Mas você tem um pastor. Ovelha desgarrada é perigoso. Aí faz como quer, do jeito que quer. Talvez você pense até que está certo, mas não está, para a gente aconselhar. Desse banquete tão maravilhoso que é a Santa Ceia. Talvez, eu vou fazer isso. Não, irmãos. Você tem um pastor. Aleluia. Você é graciado por ter um pastor, irmãos. Lá no céu e na terra. Muitas pessoas não têm. E você é graciado. Então louva a Deus. Adore a Ele. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Quero que você coloque de pé nesse momento. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero nessa noite, aleluia,